Vamos falar aqui um pouco a respeito aí da nossa aula de legislação ambiental, nessa nossa data aqui, onde infelizmente nós ainda estamos nesse probleminha aí de isolamento. E só que eu acredito que com essa ideia aqui das nossas aulas, nós vamos conseguir trabalhar bem aí com a questão online. Qualquer dúvida, pessoal, por enquanto, como eu estava dizendo para vocês, a gente eu coloquei no mudo por enquanto, só para a gente iniciar aqui e fazer essa gravação que eu vou disponibilizar também no canal do YouTube, para que quem mais tarde eventualmente não pôde estar aqui conosco agora, pode acessar o nosso canal pelo YouTube, ok? Então, no nosso material ainda de aula, o material que a gente vai continuar comentando, nós falamos aí bastante sobre as legislações ambientais, e a legislação que a gente ia comentar, nosso material de aula eu vou colocar aí agora para vocês, mas para quem depois está vendo pelo YouTube, é o nosso material ainda da aula 1, tá? E de antemão, avisar para vocês todos, não precisa ficar preocupado ainda em relação a nada de atividade avaliativa, tá? Em relação ao que está lá, os nossos materiais, estudos dirigidos e etc. Não preocupa. O que eu quero trabalhar com vocês, até desde já vocês tomarem essa nota, eu vou depois gravar um vídeo exclusivo para explicar um pouco mais para vocês sobre essa aula de mapa mental, tá? A gente tentar trabalhar sempre ao final das nossas aulas, falar sobre esses mapas mentais, e que seria uma forma interessante de vocês memorizarem como a gente vai ter aplicado essas nossas aulas, tá bom? Então, vocês vão ver aí, só para vocês se lembrarem, o nosso material de aula, do qual então a gente vai comentar um pouco com vocês hoje, é exatamente esse daí. Vocês vão ver na tela aí, são os princípios fundamentais da Política Federal de Saneamento Básico, tá? É essa lei aí, tá todo mundo enxergando, né? Beleza? Aí tá todo mundo vendo essa nossa tela aí, tá? Imagino que vocês tenham aí, tá no nosso material de aula. É a Política Federal de Saneamento Básico. Todo mundo conseguindo ver aí? Beleza? Filhão da Sandra aí, beleza? Tá vendo também? Então tá legal. O que a gente vai comentar aí para vocês sobre essa política é um processo, pessoal, que a gente vinha falando bastante. Aqui vocês depois só fazem uma correção, são na realidade os incisos 1 e 2 que está como 1, mas são 1, 2, 3 e em diante, tá? Que são todos esses incisos que eu vou comentar um pouquinho com vocês um a um. Mas a questão é a seguinte: a gente está vivenciando um período muito diferente. Vocês, todos nós, estamos aí de frente a uma pandemia que até está nos forçando a ter esse isolamento social, que é a ideia do coronavírus. Só que o corona ele tá sendo estimado, eu estava lendo até agora há pouco uma reportagem, ele, em alguns aspectos, muita gente está uma briga danada falando sobre até a presidência, falando que é uma gripinha, né? Que não precisa preocupar, que é uma gripinha. Bom, vocês sabem muito bem, nós como profissionais da área de saúde sabemos muito bem que não é assim que a gente trata qualquer tipo de doença. E qual que é a ideia que a gente precisa trabalhar e ter aí sim alguma condição de comparar, vamos assim dizer. A gente está deixando tá deixando para lá, vamos assim dizer, muitas outras doenças com uma virulência talvez até maior do que o do próprio coronavírus, que vocês já devem ter visto com certeza aí na mídia ou mesmo antes, o rotavírus, por exemplo. O rotavírus nada mais é do que um vírus que tem causas extremamente ligadas ao saneamento básico. Só que como ele não se tornou uma pandemia, parece que a gente não está preocupando tanto com ele. E todos esses vírus podem ter, e têm na realidade, uma relação intensa com saneamento. E existe no Brasil
é mais uma legislação que eu comento para vocês. Existe uma legislação ambiental, que é a Lei 11.445 de 2007, que disciplina sobre a Política Federal de Saneamento Básico, ou Política Nacional de Saneamento Básico. O que nós temos a ver com isso? A gente tem a ver muita coisa. Em primeiro lugar, a base de todo o processo estar ligado exatamente a doenças chamadas de DCAs, doenças de causas ambientais. A Lei 11.445, ela começou, digamos, há 13 anos atrás, ou seja, em 2007, com o intuito ou o princípio de se trabalhar e de se questionar ou se aplicar como nós poderíamos ampliar ou fazer chegar para a população o saneamento básico. Só que ao longo de 13 anos nós temos alguns dados, eu vou colocar para vocês também no nosso material, alguns dados extremamente preocupantes nos quais ao longo desses 13 anos, você pegar aí um dado do Instituto Trata Brasil, né? Se você der uma olhadinha, é até bastante material que eu uso para as nossas aulas. Eu utilizo bastante essa ferramenta do Trata Brasil, tá? E o Trata Brasil nos traz uma informação em última mão, né? Digamos assim, extremamente preocupante, que é essa que eu vou até colocar aí para vocês. A gente, ao longo aí de 13 anos de tentativa ou mesmo querendo tratar ou querendo fazer alguma coisa, a gente tem acesso a essa informação aí, ó. O que vocês acham? 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Quase 100 milhões de brasileiros, então, não têm acesso a esse serviço, tá? Nós temos aí 13 milhões de crianças e adolescentes que não têm acesso ao saneamento básico, que é exatamente essa lei, né, que tem 13 anos que a gente não vê aplicar. 3,1% das crianças e adolescentes não tem sanitário em casa. E aí eu fico pensando, a gente está aí numa crise danada sobre a pandemia do corona, mas parece morto de fome comprando roupa nova, né? Nós estamos aí brigando contra um vírus. Mais uma vez, não estou tirando toda a importância que ele tem, não. Estou dizendo simplesmente o seguinte, nós temos problemas tão grandes ou até maiores do que ele, e eu estou mostrando aí para vocês exatamente isso no vídeo, em que a nossa preocupação parece que toma conta da influência mundial, porque como é que a gente pode trabalhar com dados, por exemplo, aí, ó, se vocês verificarem aí que nas questões gerais aí sobre dados por região, em que 10% da população do norte tem acesso ao esgoto, 28% do nordeste tem atendimento de esgoto, 79% dos moradores da região sudeste tem esse esgoto coletado, enquanto no tratamento nós temos aí 46% do esgoto do Brasil é tratado. Poxa, então peraí, tem alguma coisa errada. Então essa política de saneamento existe desde 2007, mas uma realidade agora de 2019 nos mostra que 46% desses esgotos não são tratados. Então alguma coisa está errada aí. E uma coisa eu falo para vocês, como eu digo em sala de aula e agora eu comento com vocês, é exatamente o que? Falta conhecimento, falta ação no quesito ambiental. A saúde ambiental, alguns de vocês tiveram a disciplina de saúde ambiental comigo, mas traz para nós que uma legislação que existe, uma legislação que está aí para poder ser executada, mas não é. Tanto que muitas coisas que a gente vê sobre legislação ambiental, a gente vê sobre resíduos depois e tudo mais, tem um gravíssimo problema que é não chegar no profissional. Bom, eu tenho acompanhado e visto aí um monte de problemas dos profissionais de saúde, falando muito sobre treinamento, sobre as dificuldades que estão tendo aí sobre a ideia do coronavírus e não está tendo, inclusive, o treinamento, não sabe como lidar com a situação. Imagina numa questão que é extremamente mais abandonada, que é a ideia ambiental. Por isso a Lei 11.445, vocês têm no nosso material, fala exatamente sobre algumas questões que devem permear o processo de aplicação dessa lei. A primeira delas é universalização. Acabamos de ver que algo está errado. Porque se eu estou trabalhando com uma ótica de 46% de municípios apenas que tem atendimento de esgoto, eu estou falando em 54% da população brasileira que não tem acesso a esgoto. Isso é grave, gente. Isso é mais grave ou tão grave quanto essa contaminação mundial desse vírus.
sabendo que você fazer uma análise sobre a mortalidade que ele tem causado, mais uma vez, não estou diminuindo a ideia não, estou só dizendo que existem muitas coisas que a gente tem que preocupar e é aqui, a gente está aqui para isso, não é para ficar em muro de lamentação também não. É para a gente exatamente dizer o seguinte, espera aí, existem políticas, existem critérios, a gente precisa conhecê-los e precisa colocá-los em prática. Então a primeira ideia do inciso é universalizar esse conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, seja em sala de aula, seja aqui online, não tem problema, seja visitando, por favor, aproveitem esse momento, deem uma boa olhada também sobre os recursos que tem nesse site do Instituto Trata Brasil, o link está aqui para a galera do YouTube, eu vou colocar também ele no nosso grupo, eu vou passar para vocês, mas basicamente é tratabrasil.org.br. Essa informação de universalizar precisa chegar. Essa informação de como acessar esse esgoto, como poder trazer isso para a população, é nosso dever. Então nós temos aí a questão do inciso primeiro que fala sobre universalizar e depois sobre integralizar e em terceiro lugar, saneamento básico realizado de formas adequadas à saúde e à proteção do meio ambiente. Poxa, não tem como a gente conseguir fazer essa prática se a gente não conhecer. Existe essa lei. Essa lei, inclusive, ela foi colocada em prática na tentativa de ser colocada 100% funcional na época da Copa do Mundo, que foi aquela velha história que eu falei para vocês, em que eu não entendo até hoje para que trazer um evento esportivo para o Brasil, do qual nós temos necessidades, e está aí a realidade, de tanta infraestrutura na área de saúde, educação e etc. Para que trazer uma Copa do Mundo para cá? E aí não conseguiram colocar em prática, tá? Porque, principalmente, não se tem acesso ao conhecimento. Você tinha várias prefeituras, eu já dei algumas consultorias em prefeituras, do qual a gente tentou colocar isso em prática e não conseguia. Então, aqui na nossa região sudeste, imagina nas regiões norte, nordeste, etc. Não consegue. Então, essa capilarização do conhecimento precisa acontecer e está acontecendo cada vez mais, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o saneamento básico realizado de forma adequada para a população, mas principalmente para o pessoal entender essa necessidade. A disponibilidade que não existe, então a gente precisa trabalhar com critérios de infraestrutura e trabalhar principalmente com esse conhecimento. Adotar esse método que respeite essas peculiaridades e uma questão que é importante dentro da nossa análise, que fala exatamente o que? A articulação entre as políticas. Agora eu digo e trago essa ideia para vocês. Falamos isso em sala. A articulação entre políticas não é basicamente só o trabalho intrínseco a se trabalhar a ideia de implantações, verbas, etc. Não. Uma das coisas que são essenciais para esse processo político está guardado e bem alinhado em uma outra lei que falamos, que é a Lei 9795 de 99. A Lei 9795 de 99, que é a nossa Política Nacional de Educação Ambiental, traz exatamente o maior pilar desse processo, que se chama educação, mas não ela basicamente como educação propriamente dita, e sim a continuidade do processo. Se você não traz isso como uma forma de continuidade, não vai dar certo. Um exemplo que eu trago para vocês. Nós tivemos aí nos anos de 2009, 2010, o grande problema da H1N1, que a gente teve aí toda um certo alarde, não chegou a tanto como o corona está pegando, né, por conta de outros países e tudo mais. E olha que o H1N1 foi tão e mais mortal às vezes, é óbvio, ele teve um espaçamento de tempo maior aí. O corona está no início, digamos assim, espero que a gente consiga frear ele antes. Mas, o que se trabalhou? Muita prevenção. Igual está sendo agora. Nunca vi tanta informação sobre como lavar as mãos, sobre como se higienizar os locais, enfim, tudo isso está sendo excelente e mais, vocês vão ver, eu lembro de comentar isso em sala para vocês e comento novamente, o quanto nós vamos reduzir a quantidade de doenças infecto-parasitárias, porque a prevenção delas é a mesma para o coronavírus. Então nós vamos ver muita doença, espero eu, muita doença infecto-parasitária cair nesse período também. E aí o que acontece? Na época do H1N1 falava muito sobre isso, sobre os contatos respiratórios e tal. Então o que acabou acontecendo? Muita prevenção. Reduziu? Reduziu. Ficou legal? Ficou legal. Tivemos uma redução excelente dentro desse processo. Então, só que o que acontece? Passou-se alguns anos, fizemos as prevenções, fizemos todos os processos, e aí depois de um tempo o que aconteceu? Caiu no esquecimento. Um HN1 aparece aqui, um outro ali,
Até aconteceu recentemente agora, é algo incrível, né? Mas que um paciente aqui no hospital em Uberaba, no Eliangote, tiveram algumas fotos divulgadas do paciente que veio a óbito sendo levado do hospital, o pessoal da funerária com trajes, máscaras, tudo amarelo, aquela coisa que causou um alarde na população. Aí depois fizeram o teste para o corona nele, deu negativo e deu positivo para o H1N1. E eu ainda ouvi gente falar assim, nossa, graças a Deus foi só um H1N1. Graças a Deus, H1N1, você tá maluco? A população tá doida. Por quê? Tá super, né, digamos assim, super concentrado na questão de um vírus e você tem outro que é tão pior ou tão maléfico quanto, tão prejudicial quanto ele e parece que não, tudo bem, não é muita coisa nesse sentido. Enfim, é critério para a gente depois discutir e até abrir depois o espaço nos comentários para você me dizer o que você está achando disso tudo, até para a gente poder comentar e fazer um debate sobre isso. Mas o que eu estava dizendo, a falta de continuidade leva ao problema. Por exemplo, se a gente tivesse já sempre como base essa prevenção e que são coisas básicas, de você lavar a mão, de você ter higienização, do álcool em gel, etc., vírus e outras doenças infecto-parasitárias seriam reduzidas instantaneamente. Na verdade, nem instantaneamente, elas nem apareceriam com tamanho vulto, igual estava acontecendo com esse corona. E aí o que acontece? Passa-se um tempo, a gente vai conseguir, vai estabelecer, né, a diminuição desses casos, e aí vai se passar um tempo, aquele álcool em gel que está uma fortuna hoje, que você está aí em todo lugar, que você olha para o lado, para o outro, você está andando com álcool em gel, aquela lavação de mãos, cai no esquecimento. Por que cai no esquecimento? Porque falta continuidade. As ações de saúde, as ações de saneamento não podem ser pontuais. Elas têm que ser contínuas. E é exatamente essa inter-relação política das políticas que fala sobre no nosso inciso aí. Então, essa ideia que a gente quer trazer e a gente quer ter essa melhoria e quer implantar, existe uma ferramenta, porque não adianta, pessoal, nós não conseguimos implantar nada, absolutamente nada, seja lá no hospital, seja na clínica, seja onde você estiver trabalhando, se você não vier com um processo extremamente estruturado. E existe uma lei para isso, que é a 11.445. E ela nos traz ainda que a gente tem que ter eficiência e sustentabilidade econômica. Por quê? De nada vai adiantar, é até uma discussão grande que está tendo aí. Nós estamos em momento de isolamento social, perfeito. Está tendo aí os casos para que está tendo esse isolamento? Para diminuir o índice de casos a serem novos casos e tudo mais. Mas ao passo que nós estamos tendo um problema grave com a economia. Então uma coisa puxa a outra. Saúde puxa saneamento e saneamento puxa saúde. Então, quando a gente conseguir integrar essa ideia, essa sustentabilidade, a gente vai começar a entender a gestão e a infraestrutura do processo. Sempre comento com vocês, por que a Organização Mundial da Saúde sempre nos preconizou que $1 que você investe em saúde ambiental, em saúde preventiva, economiza-se 4 em saúde curativa? Tá aí, tá explicado aí. Olha quantos milhões, bilhões nós estamos gastando para tentar frear uma patologia do qual tem causa ambiental também, ainda está sendo discutido se foi morcego, se foi o pangolim, se foi, enfim, mas tem causa ambiental, mutação viral é causa ambiental e tratamento desse processo, tudo isso tem a ver com o quê? Com saneamento. E é uma preocupação grande que a gente tem, porque nós temos um aumento desses casos, 40% praticamente dos casos de corona estão em São Paulo, ok? E subindo esse negócio. A gente tem todos os estados do Brasil, tem viabilidade e tem casos de corona. Porém, a hora que chegar lá nos estados Norte e Nordeste, acabei de mostrar para vocês aí no Instituto Trata Brasil, mostrando para nós essa realidade terrível desses estados. Vocês devem estar percebendo que a maioria dos pacientes, a não ser que tenham mais idosos e tudo mais, a maciça quantidade de pacientes morrem em decorrência do quê? De uma doença de base. Hipertensos, diabéticos, etc. Mas as pessoas que estão morando nesses lugares em que não tem saneamento básico também têm a imunidade comprometida. E será que a hora que chegar, esse é o medo, e aí eu vou, infelizmente, espero que isso não aconteça, mas se isso acontecer, está gravado aqui nessa aula.
se essa doença se espalha, e é um vírus também, para essas regiões em que o saneamento básico é praticamente zero, o que é que nós vamos poder ter acontecer? Muitas mortes, em decorrência de um vírus que já tem lá também, tá? Nessas regiões as pessoas morrem por simples diarreias. Por quê? Porque falta conhecimento, falta capilaridade de um processo que para o corona está adiantando. Só que a hora que chegar isso lá sem saneamento, o que essas pessoas vão poder fazer? E principalmente no colapso do processo. Nós não temos hospitais para atender isso, mas tivemos uma Copa do Mundo que criou vários estádios, né? Em que você podia estar criando estações de tratamento de esgoto e hospitais, etc. Agora a gente tem que correr atrás do tempo para poder montar um hospital de campanha. Poxa, por quê? Porque falta a gente conseguir colocar em prática o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão assistindo aqui nessa aula, o que a gente fala incessantemente dentro de sala de aula. É trazer a informação do conhecimento, principalmente a inter-relação. Lembra como falamos muito sobre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade em relação à integração desses estudos? Está aí uma explicação plausível e reta sobre o negócio. Olha, nós temos ainda utilização de tecnologias apropriadas, fala-se ainda no inciso de aplicação para nós aqui na enfermagem do saneamento básico. Ora, nós temos muita tecnologia para ser colocada em prática, mas não está sendo. Por quê? Porque falta investimento nessas áreas, mas falta principalmente que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, cada um de vocês profissionais da saúde ou outros profissionais, busquem essa informação, leiam mais sobre essa informação e saibam entender que trabalhar com o processo de rigidez, de salubridade ambiental e de saúde ambiental é trabalhar com a saúde do teu paciente. E isso, com tecnologia apropriada, ok, mas eu sempre bato nessa tecla. Com a educação ambiental bem aplicada, você vai conseguir colocar isso em prática. Com transparência, né, é algo assim que nós não precisamos falar muito no Brasil, né? Imagina, o Brasil é extremamente transparente, né? Tem tudo tranquilo, né? Mas tem que ter transparência, tem que ter demonstração de que por que uma coisa puxa a outra. Controle social e segurança é algo que agora que a gente está conseguindo entender o porquê desses fatos, né? Por que você trazer análises de controle social e segurança em relação ao saneamento básico? Porque saneamento básico causa doença e a falta de, né, na realidade. Essa falta de saneamento básico causando doenças causa descontrole social, e o controle social também se dá da seguinte forma, com mobilização. E a enfermagem é craque em fazer isso. Ela consegue trazer o paciente para entender e ele respeitar aquilo que você trabalha com ele nas anamneses, nas visitas. Por isso que eu sou um grande fã, inclusive, da enfermagem no critério de saúde da família, que é levar a informação para dentro do paciente sobre o saneamento básico. Porque agora o que está acontecendo? Alguns efeitos colaterais, digamos, benéficos do coronavírus, sempre a gente tem que abordar, porque é uma situação atual. Pergunto eu para vocês, né? E vocês podem até me relembrar aí pelo chat aí, ou pelo comentário. Água, sempre a água, né? Ela transmite o coronavírus? Posso ter a água contaminada com ele? Sim ou não? Pode. Eu posso ter contaminação pela água. E aí o que está acontecendo? Tá vendo aquela galera que pegava aquela água lá na mina, que pegava uma água que não sabia a procedência de onde ela estava chegando para poder beber? Você acha que a galera não está preocupada agora? É claro que está. Então, esse critério de saúde ambiental está trazendo assim uma consequência que não é a primária, mas a gente vai conseguir ter uma melhoria. E essa é a ideia, essa é a dica que eu dou para vocês, aproveitarem dessa questão que está em tanta relevância do problema do coronavírus e mostrar, não é só agora não, a gente tem que continuar trabalhando com a ideia de lavar bem as mãos, de fazer asepsia e de mostrar pelo seguinte, esse ato de sanear, que é lavar as mãos, que é ter esse cuidado, é o cuidado ambiental também, porque aquela água que está ali está contaminada e pode te contaminar. Isso você também tem que preocupar. Então as tecnologias apropriadas, beleza, mas não esquecer da educação ambiental aplicada. Por que não fazermos mais como isso aqui que a gente está fazendo hoje, que é gravar o vídeo, de levar isso para informação simples e direta e principalmente contínua.
Falamos do controle social e de segurança, porque isso pode acontecer. Se essas doenças pandêmicas acabam acometendo a população, pode levar a uma desordem social. Tem gente que estava falando isso, com esse negócio do isolamento social, os desempregos que podem ocasionar, pode acontecer um descontrole social, e tudo isso começou com uma doença, tá vendo? Qualidade e regularidade associadas à população e integração das infraestruturas em serviços com a gestão eficiente do recurso hídrico, que é algo que, felizmente, nós ainda temos disponível. A água nos ajuda, tanto que você faz a água e sabão, todo mundo achando que é só álcool em gel, mas não, lavar com água, sabão, etc., também tem toda a mesma eficiência. E usa com o quê? Não é puro, é com água. Então a água vai nos ajudar bastante. É a água que também, quando causa alguns problemas de doenças ambientais, virais, bacterianas, etc., as pessoas na maioria das vezes se desidratam. Eu preciso se hidratar com quem? Com a água. Então, aí está uma inter-relação interessante também. A gente falou sobre Política Nacional de Recursos Hídricos na Lei 9433. Estamos falando aqui hoje sobre o saneamento básico. Falamos sobre Política Nacional de Educação Ambiental, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente. Tudo isso se correlaciona. E é isso que eu quero comentar com vocês. É isso que eu vou falar, inclusive, como uma forma que a gente vai transformar isso num exercício que eu vou fazer até uma aula para esse fim, que é do mapa mental, que tem algumas atividades que estão lá que eu vou explicar para vocês, tá? O estudo dirigido também pode ficar tranquilo, a parte de avaliação nós vamos comentando aula a aula, podem ficar despreocupados. Mas eu quero mostrar para vocês muito dessa questão do uso desse mapa mental para a gente frisar todo esse conhecimento e não só isso, mas a gente também interrelacioná-lo. Que isso que é o mais importante. Não é só a gente ficar aqui falando, mas executar e entender como é que a prática funciona, e com essa prática, aí sim nós vamos conseguir a efetividade de tantas políticas que temos por aí, porém só no papel e não executando como devia ter sido feito.